Eu converso agora com o Daniel Telles, que é especialista da Valor Investimentos, que já está aqui comigo para a gente entender um pouco as reações do mercado após a prisão de Bolsonaro. Antes de mais nada, muito bom dia para você, Daniel. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Débora. Obrigado. Vamos tentar Daniel, entender aí o que pode acontecer nas próximas horas, né? Melhor dizendo. pois é, pois é. Aliás, a gente, já começando pelo que a gente viu, né, no After ontem, Daniel, já quero puxar dali. Porque a gente teve uma reação, né, no dólar futuro já, levemente ali trazendo uma leve alta, inclusive, né, a curva de juros também indicando um certo temor dessa a instabilidade institucional, né? E aí eu quero entender, do teu ponto de vista, se realmente isso precifica alguma atenção do mercado em relação a isso, ou tem obviamente, né, todo o cenário internacional que já agrega muito movimento de volatilidade, ou o quanto que esse noticiário político mais turbulento pode acabar realmente afetando, então, esses ativos brasileiros, principalmente diante desse momento que a gente está às vésperas, né, do prazo final para a execução da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Qual que é a tua percepção dessa novidade agora da prisão domiciliar de Bolsonaro em cima dos preços dos ativos brasileiros? Eu acho que já começa sim a precificar e adicionaria um terceiro ainda, que é o EWZ, que é um ETF de Brasil negociado em Nova York, né? Esse aí já imediatamente após ali a saída da prisão do Bolsonaro, você já tem ele caindo ali praticamente 1%, chegou a bater 0,8, fechou caindo 0,7, 0,65. Ele já começa a precificar ali o mercado internacional tendo menos aversão a Brasil. A gente vem sofrendo muito, principalmente com volatilidade e a respeito da queda, principalmente da Bolsa nas últimas 2 semanas, né? Desde que o tarifaço ele foi confirmado. Algumas tranches de negociação elas aconteceram e, na verdade, você ficou ali meio que no receio de quando que será iniciado, será que começa dia 1º mesmo, ganha um alívio ali para começar agora, nessa semana do dia 7, só que do lado da diplomático ali, as negociações elas não foram tão bem sucedidas, então a Bolsa amassou muito. A gente teve o Ibovespa que bateu 142 mil pontos e hoje ele está sofrendo para se sustentar no patamar de 132, 133. Ô Débora, o mercado ele sente porque aumenta o risco, né, que o investidor estrangeiro ele tem a respeito das instituições brasileiras. Só que o grande ponto em questão, eu acho que é uma possível resposta de Donald Trump hoje a essa decisão da prisão, tá? E aí o mercado ele pode reagir muito mal. A gente já tem ali alguns primeiros comunicados do governo norte-americano sinalizando e dando opinião de que a prisão ela não é justa, de que foi feita de forma até arbitrária, como eles disseram, e a gente está numa tensão política que se mistura com o mercado muito grande, Uhum. né? Eu me lembro que há uns 2 meses atrás a gente estava conversando aqui e eu falei que poderia correr um risco do Brasil ele ser retaliado por negociar com a China na época do tarifaço dos Estados Unidos com a China. Jamais teria essa percepção de uma escalada, de uma tensão tão grande envolvendo o, o judiciário e a relação diplomática entre os dois países e como isso respinga no mercado. Eu acho que o dia pode ser marcado por muita volatilidade e a gente aguardando muito do lado de cá uma possível retaliação, ou no mínimo o que Donald Trump pode fazer aí, porque a gente já viu ele misturando os assuntos e acabando, né, impactando a gente comercialmente. Daniel, eu quero pegar o gancho no que você falou sobre a questão do capital estrangeiro, né? Porque eu quero entender até que ponto realmente a gente tem um potencial de contaminação, né, desse episódio sobre os fluxos estrangeiros para a Bolsa, porque a gente já vinha com um movimento de maior aversão, ou seja, de maior cautela para os ativos brasileiros por parte dos investidores estrangeiros. Você acredita que isso potencializa, então, essa fuga de capital estrangeiro? Por quê? Por conta da percepção de risco, potencializa. A gente já teve um mês de junho que o investidor institucional ele retirou mais de 30 bi da nossa bolsa. E a gente sabe o quanto que as grandes gestoras, o institucional, que a gente chama aqui no mercado, ele faz preço na bolsa brasileira. Principalmente porque ele demanda muita empresa de commodity, ele demanda. Enfim, ele busca a relação de risco-retorno em países emergentes
né, que são o que grandes estrategistas eles fazem, e quando as coisas elas estão caminhando num cenário político e fiscal com mais calmaria aqui no Brasil, o Brasil ele é sempre um forte candidato a poder atrair esse capital. Então você mistura risco político, né, a sensibilidade ali de que as instituições brasileiras elas estão sofrendo, as instituições democráticas elas podem estar sofrendo algum tipo de abalo, e você faz com que esse institucional ele procure outros pares emergentes além do Brasil. A gente percebeu fluxo positivo em todos os meses até junho, né? A entrada de dólar no Brasil. Isso se deu por esse movimento que a gente consegue fazer uma leitura mais fácil, né? O dólar caindo, a bolsa chegou a bater o all-time high. Só no mês de junho, o institucional ele retirou 30 bi. Ele não está confortável, primeiro, com o fiscal do Brasil, que a gente fala desde novembro do ano passado, e agora ele não está confortável com esse tipo de tomada de decisão. Então, quando você olha possíveis destinos para a rentabilidade em dólar, esse investidor ele acaba buscando outros países que tenham características ali, o que a gente chama de pares do Brasil, e que passam por um momento político, né, menos turbulento, principalmente menos atritado com a maior economia do mundo, que é o caso da economia americana. Agora, Daniel, há espaço na tua visão para dissociar eventos de ordem política da estrutura, ou seja, do cenário macroeconômico, inclusive também trazendo uma avaliação estrutural de fundamentos dos ativos brasileiros de forma que não seja tão contaminada? Você acredita que a gente tem espaço para isso hoje? Olha, o Brasil ele tem boas empresas operando de forma consistente, gerando caixa, Débora. A bolsa brasileira ela é considerada barata aí já há uns 2 ou 3 anos, quando você olha indicadores técnicos ali de PL, né, que é o preço pelo lucro, você vê a bolsa barata. Então, usando ali, né, descontaminando a estatística, a gente tem tudo para fazer a bolsa realmente andar e atrair esse capital estrangeiro, mas é impossível nesse momento você não conseguir misturar. Quando você olha fundamentalmente falando, a gente não deveria estar com a bolsa e com o dólar versus o real no patamar que estão, principalmente pela competência técnica das empresas, essa tecla que eu venho batendo ali, de que você tem empresas que estão operando bem, e o Brasil ele conseguiu agora, apesar do tarifaço, a gente está conseguindo criar rotas alternativas de exportação. Isso faz com que algumas empresas ali que sejam mais dependentes da economia norte-americana, elas passem mais tranquilas por esse momento. Então, tudo isso são fatores positivos, né? Corrobora para um discurso de que a gente deveria estar com o nosso mercado ali mais aquecido, atraindo mais dólar via bolsa de valores. Mas para por aqui, porque o investidor pessoa física, o número de investidor pessoa física no Brasil, ele não é tão grande assim, né, comparado a outros países mais desenvolvidos, né? Tem até uma polêmica muito grande que sites de aposta conseguem recrutar mais contas de brasileiro do que a B3. E aí você acaba hiperdependente de investidor estrangeiro, e principalmente o institucional. Ele pesa mais que a metade de todo o somatório. E aí é impossível você conseguir fazer essa divisão, né? Então acaba impactando de forma direta, e a gente acaba vendo o mercado sofrendo um pouco mais. Você acabou de citar, inclusive, o que seria a minha próxima pergunta para ti, né? Porque perguntei sobre a questão do capital estrangeiro, investidor estrangeiro, e eu ia te perguntar justamente sobre esse comportamento do investidor institucional, né? Porque a gente sabe que se tratam de estratégias diferentes, mas como que fica, então, né, essa visão de um investidor institucional diante dessa situação na esfera jurídica, política e macroeconômica do Brasil, Daniel? Tem um cenário macro que corrobora para esse investidor agora estar em busca de rentabilidade em países emergentes, porque ele quer buscar risco, mas na medida certa. Uhum. Ele quer investir em um país ali que aumente essa rentabilidade do seu dinheiro, que pague mais do que a própria renda fixa americana ou ações americanas ali, onde ele vê um maior ganho. Ele fica receoso porque, do ponto de vista fiscal, econômico ali, né, as possíveis interferências do governo, você aumenta a probabilidade da reeleição do Lula. O principal nome da direita você tem sendo preso agora de forma domiciliar, julgamento que começa em setembro,
Então, ele vê que o nome mais forte pró-mercado aqui no Brasil, ele é praticamente um oponente político que está neutralizado ali, que não tem muitas condições de disputar a eleição no próximo ano. Ponto. Segunda linha de raciocínio, ele vai buscar países onde ele veja que a bolsa está descontada, que as empresas operem bem, e qual que é o grande fator de decisão? A situação macroeconômica desse país, né? E principalmente esses gestores ali fazendo ingestão de dólar, nesse momento, ele opta por pares do Brasil que têm uma situação mais controlada e menos politizada, né? Então, a gente vê Cazaquistão atraindo uma quantidade absurda de dólar, a gente vê Egito atraindo uma quantidade absurda de dólar. Então, juros futuro no Brasil subindo e a bolsa, mesmo barata, não compensa o risco para esse investidor. Ele prefere, nesse momento, países onde ele pode ter um retorno marginalmente menor, mas que a estabilidade de seu capital, nesse momento, pode ser maior do que comprar títulos brasileiros, seja via plataforma do Tesouro, a nossa dívida pública, seja via bolsa. Então, a gente já percebe esse movimento no mercado e isso corrobora com esse comportamento macro. Ele não vai querer, nesse momento, depositar todas as fichas ali, investir uma quantidade, rios e rios de dinheiro em um país que está com uma situação fiscal tão comprometida no âmbito interno e diplomática tão comprometida, principalmente contra a maior potência econômica e bélica do mundo, que é o caso dos Estados Unidos. Não atrairemos a quantidade que o Brasil tem potencial de atrair via bolsa e via renda fixa, Débora. A verdade é essa, enquanto essa situação não se resolver. Agora, Daniel, só para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, né, caminhando aqui já para o finalzinho, o que pode funcionar como um gatilho de alívio ou de piora de toda essa situação para os ativos? Eu acho que alívio, uma não retaliação por parte do governo americano, quando a gente olha no curto prazo, é isso que importa, por isso que eu iniciei o nosso papo até falando, né? Vamos monitorar e vamos tentar entender o que pode acontecer nas próximas horas, né? Porque a depender ali de como que vem uma retaliação, uma resposta, como é que o tom pode vir por parte do governo norte-americano, a gente tem que ficar atento em relação a isso. Como que será que ele pode querer firmar a opinião dele a respeito das sanções do Alexandre de Moraes? Já aplicou uma Magnitsky, já demonstrou apoio ali a Jair Bolsonaro, dizendo que o que estão fazendo... Qualquer pode ser realmente, efetivamente, a última instância que ele pode recorrer. Esse é o pior cenário, né? Uma retaliação muito forte por parte do governo norte-americano. E o melhor cenário, nesse momento, é uma conjuntura de fatores. Primeiro, a não retaliação. Segundo, que o Haddad e o Bessent consigam negociar nos próximos dias e a gente consiga realmente uma tarifa mais branda do que a que está sendo executada. O melhor cenário, óbvio, é não repassar isso, né, para setor nenhum da economia, por mais que você tenha arrefecido isso em setores pontuais. Quanto mais amplo, melhor, né, principalmente para as nossas exportações. Isso ajuda o PIB, enfim, faz com que o Brasil tenha balança positiva. E o terceiro ponto, eu acho que é a gente conseguir, apesar disso tudo, ter rotas de exportação que sejam cada vez menos ancoradas de Estados Unidos. Se você consegue vender para os Estados Unidos e para o restante do mundo, as empresas elas ficam menos dependentes, continuam gerando caixa, né? E você evita um passo a mais na tensão diplomática entre esses dois países. Você ganharia tempo para esperar a poeira baixar, enquanto isso as coisas poderiam acontecendo de uma forma mais racional, se é que pode ser assim dizer, né? Perfeito. Daniel, quero muito agradecer a tua participação e teu tempo aqui conosco. Conversamos agora com o Daniel Telles, especialista da Valor Investimentos. Sempre bem-vindo por aqui, meu querido. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado, Débora. Até mais.